Então, dando sequência à nossa correção das questões, eu parei na questão 8 do nosso material, né? Tenho aqui só uma caneta, continuar. Vamos lá, então. Na questão 8, foi uma questão do uso dos porquês. E com relação a essa correção, deixa eu só dar um breve esclarecimento a esse respeito. Na questão 8, a banca usa um porquê separado, né? E esse porquê separado usado na questão é um porquê que é aquele a junção da preposição mais pronome interrogativo. E já vai aqui alguns esclarecimentos, né? Nós sabemos que existem vários tipos de porquê e um dos porquês que geram dúvidas é o porquê separado. Muita gente fala que o porquê separado com acento ele fica no final da frase e sem o acento fica no início. Mas às vezes acontece desse porquê ficar no meio da frase. E aí sempre gera essa dúvida. Na verdade, o porquê separado, quando ele é o pronome interrogativo, ele vai receber o sinal, né, o acento, sempre que vier perto de um sinal, né, sempre que vier perto de um ponto um sinal de pontuação. Pode ser ponto de interrogação, pode ser ponto de exclamação, pode ser reticências, tá? Então, na verdade, o que vai indicar se ele vai receber o acento ou não é se ele vai estar próximo de um sinal de pontuação. Isso pode acontecer no meio, tá? Isso pode acontecer no meio, por exemplo, o uso das reticências. E ele pode também não estar no início de uma frase, mas se não tiver um sinal de pontuação, ele não vai receber o acento gráfico. O porquê separado da pergunta, nem sempre você tem uma pergunta direta. Então, você pode ter uma pergunta que não tenha ponto de interrogação. Então, as trocas sempre ajudam. Eu acabei de colocar um material no grupo e nesse material eu passo os tipos de porquês e as trocas que você pode fazer. O porquê colocado na questão 8, claramente você pode trocar por porquê motivo. Então, por qual razão também? A frase fica assim: sim, por qual razão ou por qual motivo não na Suíça? É o porquê separado, mas é o porquê com o pronome interrogativo. Quando a banca fala que ocorre o emprego de uma das formas do porquê, e ele pede para que você assinale a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida por uma dessas formas, bem, se levar isso ao pé da letra, a questão deveria pedir, né, que você marcasse um porquê desse tipo, que fosse preposição mais pronome interrogativo. No entanto, a banca falou da forma. Então, para ela, não fez diferença se o porquê separado é esse do pronome interrogativo ou se é um outro tipo de porquê, que é o porquê do pronome relativo, né? Que também é separado, mas a junção é diferente, porque você vai ter o por preposição da mesma forma, no entanto, o que ele é diferente, porque aí, no caso, vai ser um pronome relativo. Mas não tem como negar, no formato é um porquê separado. E aí você tem como resposta para isso, né, se a gente pensasse que o porquê que ele quer tivesse que ser um porquê pronome interrogativo, né, seria a letra B. No entanto, ele queria que ele tivesse a mesma forma. Então, a resposta nesse caso fica a letra A. A letra A é a única que você vai ter um porquê separado. No entanto, esse porquê separado é um porquê do pronome relativo. No caso da letra A, você troca por pelo qual, que é uma outra troca que a gente faz para ter o pronome, né, o porquê separado. Então, já fica atento. Quando a IBFC falar para você que quer um porquê que tem a mesma forma, para ela é o separado, não importa se vai ser pronome interrogativo ou se vai ser aquele do pronome relativo, não importa. Então, pense nisso antes de marcar, porque isso acaba confundindo mesmo. Então, a resposta gabarito da questão 8, tá? Questão do TRF, 5ª região, 2024, gabarito letra A. Na letra B, você até tem, né, um porquê. Ele faltou o evento administrativo e não explicou. Aqui, na verdade, não explicou o motivo, a razão, né? Não explicou por que motivo, não explicou por qual razão, né? Então, faltou o evento e não explicou por qual razão. Seria o separado. No entanto, esse separado aqui, né, ele teria um acento que estaria próximo de um sinal de pontuação, que é o ponto final. E os outros são bem diferentes. Então, chegou atrasado ao compromisso, porque confundiu o horário, esse porque é junto, seria causal. Deve haver algum porquê, e aqui deve haver algum porquê, esse porquê é junto com o acento, porque
Substantivação do porquê comumente acontece com um artigo. Geralmente a gente vê lá um o e já sabe que é porquê junto com o acento. No entanto, essa substantivação pode acontecer com o pronome também. Esse algum aqui substantivou o nosso porquê e ele virou um substantivo, tá bom? Então, porquê junto com o acento. Bem, sabendo que isso pode ser uma questão de prova, coloquei algumas questões que também trabalharam esse uso dos porquês. Na questão 9, por exemplo, a banca fala que nós temos vários, porquês juntos, separados, com acento, sem acento, e ela quer a alternativa que, considerando o contexto, a forma esteja correta. Isso vai acontecer na letra E, visto que na letra E, no Brasil, pouco se questiona por que, ou seja, pouco se questiona por que motivo as mudanças climáticas, viu como é que as trocas funcionam? E no de baixo, apesar de você não ver o artigo colado com o seu o, você tem com o porquê, você tem o principal. Você tem tanto o artigo como a gente tem aqui também, um adjetivo. O principal porquê. Tudo isso está qualificando esse porquê. Então, a resposta é a letra E. Mas para que você possa entender qual era o porquê correto em cada alternativa, na letra A ele fala o seguinte: as autoridades frequentemente não investem em ações preventivas. O porquê das crises climáticas não serem, ou seja, o motivo das crises climáticas não serem enfrentadas, o primeiro porquê está certo, ele está substantivado. Mas o segundo porquê, ele fala, porém, a população tem o direito de saber por que essas medidas são tão raras. Então, a população ela tem o direito de saber por qual motivo essas medidas são tão raras. Então, esse porquê aqui é um porquê separado. Não recebe acento porque não tem um sinal de pontuação próximo a ele, Então, não. Letra B. As políticas de preservação são importantes, mas pouco se discute por qual motivo suas implementações não são efetivadas e por qual motivo não há esforços conjuntos para enfrentar a crise. Ou seja, o segundo porquê da letra B deveria ser como o primeiro, separado, sem acento. A letra C. A crise ambiental e social gera questionamentos importantes sobre por qual motivo não há ações mais integradas. Esse porquê é separado, mas não deveria receber esse acento, tá? E aí ele fala por qual motivo não há ações mais integradas para mitigar os impactos das mudanças climáticas e os motivos pelos quais não se adotam, Aí aqui seria um porquê separado, que uma vez que eu troco por pelos quais, ele é a junção com o pronome relativo. Então, a letra C tem os dois porquês errados. Na letra D, o governo precisa explicar por qual motivo não adota medidas coordenadas para mitigar a crise climática. Assim, as pessoas podem entender, olha o artigo aqui, esse porquê é junto com acento. Então, aí está explicado o erro dos porquês nas outras alternativas. Questão 10. Na questão 10, também uma questão eu pede para você completar com os dos porquês, e é uma sequência de questões que visa aqui a você massificar esse uso dos porquês. Então, diga-me o porquê, claramente esse artigo, antes do porquê há uma substantivação, então esse porquê é junto com o acento. Queria saber, olha lá, por qual troca fica melhor aqui? Queria saber, pois chegou atrasado ontem, ou queria saber por qual motivo chegou atrasado ontem? Veja que o por qual motivo ele encaixa muito melhor. Então, a resposta aqui, é um porquê separado, sem acento. Você foi ao mercado durante a noite, por quê? Clássico porquê de pergunta, aquele que fica no final da frase, sinal de pontuação, porquê separado, com o acento. Quem vai reunir esses porquês que foram falados aqui, essa é a letra B, tá? Então, questão 10, letra B. 11. Assinale a frase em que a grafia do porquê está incorreta. Esse erro fica muito claro na letra E. Os russos atacaram a Ucrânia por quê? Final de frase é separado, mas deveria receber o acento. Não tem muito o que falar da questão 11, porque as outras estão corretas.
Então, você pode dar uma olhadinha, né, e verificar isso. Questão 12. Na questão 12, é colocado o seguinte, ainda sobre o uso dos porquês. Ele fala o seguinte, pede para que a gente analise o fragmento, que fala, talvez esta seja uma das razões. E aí, qual porquê eu troco pela palavra razão, lembra? Qual porquê eu posso trocar por razão ou motivo? Né? É o porquê junto com o acento. Então, é claro que a resposta aqui vai ser a letra A, né? Talvez esta seja, ou este seja, um dos porquês do seu sucesso, ou dos porquês do seu sucesso. Resposta letra A. 13. O termo destacado era o ainda que. E sem esse destaque, a questão fica até um pouco confusa mesmo. Confesso que ontem, na hora da correção, eu a princípio olhei e pensei que o termo destacado fosse a distância, que também é uma locução. Esse a distância é uma locução que vai indicar, né, uma noção de lugar. E ele também recebe a crase. E é uma locução adverbial. No entanto, o foco está no ainda que. Galera, as locuções conjuntivas, elas geralmente terminam com esse que. Você vai perceber várias. Ainda que, mesmo que, a fim de que, à medida que, na medida em que. Você vê que esse que no final, ele marca muitas locuções conjuntivas. A letra B fala de locução, mas locução prepositiva. A locução prepositiva também tem, mas geralmente as locuções prepositivas, elas terminam com preposição. Então, você vai ter o apesar de, e por isso que a gente não pode confundir com apesar de que com apesar de. Eu ia até colocar aqui apesar, né? Embora nós temos significados parecidos, a classificação fica diferente. Olha o que acontece com o a fim de e com o a fim de que. O a fim de é uma locução prepositiva, porque o de é uma preposição. O a fim de que já é uma locução conjuntiva, porque já indica a ideia, né, que terminar com que aponta para a conjunção. No entanto, os dois vão passar a ideia de finalidade. Preposições também podem ter valores semânticos semelhantes às, né, conjunções, mas as classificações ficam diferentes. Locuções adverbiais. Geralmente, nas locuções adverbiais, a última palavra é um substantivo. Então, a distância, a direita, a esquerda, a frente, né, a vontade. Então, são locuções adverbiais, tá? E a locução adverbial, ela tem uma característica de sempre indicar uma circunstância. Bom? E a locução adjetiva, ela é ligada a um substantivo e tem essa função qualificadora de indicar realmente característica ou estado. Nesse caso, o ainda que, ele é considerado como uma locução conjuntiva. Então, a resposta da 13 é a letra A. Questão 14. Na questão 14, a banca pede para eu focar nesse E. E eu vou chamar a atenção desse E, porque a IBFC, eu percebi que ela trabalha muito com esse E. Lembre-se que esse E pode ter valor adversativo. E a IBFC, ela bate muito nessa tecla, ela fica muito nessa ideia de adversativo com aditivo. Então, cuidado para você não dar mole na sua questão, tá? Eu sei que o E adversativo é aquele que você vai colocar a vírgula. No entanto, não se apoie nisso. O importante é o valor semântico. Você tem que entender que quando você está usando o E, ele tem essas duas possibilidades. Então, não tem jeito. É o contexto que vai indicar se ele é aditivo ou ele é adversativo. Então, na questão 14, ele fala assim, dirigindo e usando o celular. Galera, quando eu falo em dirigir, isso claramente se opõe ao uso de celular, né? Dirigir é algo bom, algo normal, mas fazer isso usando o celular, usar o celular, dirigindo, isso é uma ideia de oposição, quebra uma lógica, uma expectativa, uma ideia que deveria acontecer. Então, esse E, ele é adversativo na questão 14. E ele pede para você, e a própria questão fala isso, em relação ao sentido da conjunção E, a qual neste caso não indica adição, assinale a alternativa correta que marca o seu uso. A resposta é a letra A. O meu E aqui, ele é adversativo, pois não se deve dirigir e usar o celular. Na questão seguinte, vai levar em consideração esse texto que destacou a palavra quando e a palavra mas, que é um outro conectivo. A gente tem que ter cuidado,
Porque esse mas, ele pode vir combinado com o também, né? E aí ele pode ser que esse mas, mesmo sem o i, ele não indique soma, ele venha, né, que ele não indique oposição, na verdade, que ele possa indicar soma, mesmo que não tenha o i. A gente se acostumou a estabelecer uma diferença do mas com o i e o mais sem o i, e o mais com o i, a gente tem aquela noção de quantidade, né? Na verdade, esse mais com i ele pode traduzir uma ideia de intensidade. E aí a gente associa isso à soma. No entanto, o mas sem o i, ele também pode indicar soma, se vier combinado com essa palavra também. Um outro cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, esse mas, ele tem esse também subentendido. É o contexto que vai indicar. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Vocês vão ver isso aqui em algumas questões que eu marquei. Então, questão 15, como eu falei, focou no quando e no mas. E o mas ali realmente está indicando a diversidade. Então, a resposta na 15 vai ser a letra D. Ou seja, o quando está indicando o tempo e esse mas, de fato, está indicando a diversidade. Mas sabe o que me chamou a atenção? É a questão 18. Mas eu não vou falar da 18 agora, não. Eu vou falar da 16. A questão 16, ele volta a focar nesse e. E ele fala, o conectivo e em destaque na fala. Eu estava te contando uma história e você foi embora. Com base no que eu falei, pensa comigo. Eu estava contando uma história e você foi embora. Por mais que eu não tenha vírgula marcando a diversidade, eu tenho uma oposição. Então, aqui, gabarito da questão foi letra C, oposição, tá? Questão 17. Acendi um cigarro e não tomei nenhuma dessas atitudes. Acendi o cigarro, mas não tomei nenhuma dessas atitudes. Olha como o mas encaixa aqui perfeitamente, um porém, um contudo. E outra coisa, fiz uma coisa e não fiz a outra, então eu tenho uma oposição. Resposta aqui, eu posso trocar esse conectivo então por um outro valor, por um outro conectivo que tem o mesmo valor. Qual seria, né, o porém? Resposta da 17, letra C. Vamos então para a questão 18, né? A questão 18, ela tem uma coisa bem interessante, que a banca, ela até, em certo ponto, me ajuda. Porque ela fala o seguinte, considerando a passagem, 2 gênios, entre tantos que fizeram da leitura de jornal um hábito, não só informativo, mas prazeroso e provocador. Cuidado, porque nessa hora a gente está acostumado a ver o mas combinado com também para indicar só. Mas esse mas está claramente, esse também está claramente subentendido. Quando eu falo não só uma coisa, o que eu espero nesse mas também outra. Olha que eu poderia falar, né? Que a leitura do jornal é um hábito não só informativo, mas também prazeroso e provocador. Significa dizer que o também ele pode ficar subentendido, tá? Atente-se para isso, tá? Isso aqui já foi cobrado. Em 2022 é uma prova, uma questão recente. E esse E, como vocês podem perceber pelas questões 15, 16, 17, são questões de 2019, 2021, 2022, são questões que vêm se repetindo ao longo dos anos. Então, tem uma chance enorme de cair na sua prova, tá? Ficou faltando aqui agora a questão 19, e vamos lá. A questão 19, ela vai focar no trecho de um texto e fala que lá foi usado o conectivo mas. Como eu falei, o e o mas, eu tenho que tomar cuidado com ele, mas eu tenho que analisar sempre o que está acontecendo. Aqui a banca, ela coloca o seguinte, as reações, olha só como a banca já vai dando dica para você na própria pergunta. As reações contrastantes, ou seja, reações que são opostas, reações que contrastam são reações opostas. A própria questão fala que os comandantes têm reações contrastantes, ou seja, reações opostas, apresentadas no segundo parágrafo, tá? E nessa questão, nesse texto, eles estão se relacionando por meio de um conectivo. Quando você vai, eu peguei o segundo parágrafo, eu coloquei acima da questão para que você possa ver, o conectivo que está destacado é o mas. E aqui o mas não está trazendo a ideia de soma, porque quando você analisa o que foi falado antes do mas, você vê que o comandante, quando ele fica sabendo, ele da ausência sem autorização, ele dá 5 dias de prisão. E o outro comandante substituto, ele reagiu de uma outra forma.
disse que ele merece uma medalha. Claro que esse mas aqui, ele é de oposição, ele é adversativo. A questão 19 é a letra C, tá? Questão 20. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Esse conectivo nem, você vê que dormir mal é algo negativo e dormir pouco também é algo negativo nesse contexto. Então, o termo destacado, nesse caso, pode ficar tranquilo, ele vai indicar um valor aditivo, né? Ficaram faltando duas questões aqui, deixa eu só baixar para poder ver, porque na hora de imprimir, eu acabei imprimindo até a questão 20, mas eu sei que tem duas questões de número 21, e vou abri-las aqui agora, rapidinho. Eu comento. Na primeira questão 21, era uma questão que testa a questão das classes de palavras. Com relação a essas classes, a primeira ele fala que é uma classe de palavra, a qual geralmente vem acompanhada de outras palavras, as quais a determinam. Palavra que vem acompanhada de outras palavras seguidas de determinantes, claramente é o substantivo. E ele fala, daí dizermos que ela frequentemente se encontra acompanhada de determinantes. Por isso que lá na concordância nominal a gente aprende que tem os determinantes do substantivo, né? É o substantivo que vem acompanhado de outras palavras. Já a segunda lacuna, ela vai falar que é uma classe de palavra variável, que infere na extensão semântica de outra classe de palavra. Até aqui ele poderia estar falando do artigo, ele poderia estar falando do pronome, do numeral, do adjetivo. Pode-se afirmar que ela serve para destacar de uma classe, né, um ou mais indivíduos. Nesse caso, pelas alternativas que ele está colocando ali, só não resta dizer que isso quem faz é o artigo. O artigo ele tem esse papel, principalmente no que ele fala no final, o artigo definido. Quando você tem mulher, você sabe que mulher faz parte de um grupo. Mas quando você fala que não é uma mulher, é a mulher, você está querendo dar um destaque a esse indivíduo dentro desse grupo. Quando eu falo que não é qualquer dentista, é o dentista. Quando eu não falo que é qualquer material, é o material, né? Quando eu digo que não é qualquer aula, é a aula. Você mostra que há uma diferenciação desse dentro de um grupo da mesma espécie. Então, quem faz isso é o artigo. Veja que para ser numeral, ele tem que falar da questão da noção numérica. E é isso que é falado no terceiro, né? Ele fala que é uma palavra variável que acompanha ou, né, que acompanhando ou substituindo uma outra classe de palavra transmite uma noção de quantidade ou de ordem numérica. E o numeral tem essa capacidade, às vezes até de substituir, né, uma palavra. Então eu posso falar que foi um dos que me chamou a atenção. Então, esse você vê que ele não está acompanhado de uma outra palavra, ele pode entrar em substituição. Mais importante, transmite essa noção de quantidade, essa noção numérica, de ordem, de fração, né, de multiplicação, e aí você tem a classificação do numeral. E por último, pode ser flexionado em modo, tempo, número, pessoa. Só quem pode ser diferenciado assim, quem vai indicar uma alineação de tempo, de modo, é o verbo. Por isso, a resposta da questão 21 foi a letra A. A segunda questão 21 é uma questão um pouco polêmica, né? Questões que envolvem sentido, a gente se atrapalha às vezes um pouco mesmo. E eu confesso que ontem eu estava muito preocupada com essa questão do vídeo, enfim, de tudo. Eu acabei não me concentrando na questão direito e acabei passando o gabarito errado, mas eu coloquei lá no grupo certinho, tá? O que acontece é o seguinte, a banca faz 4 afirmações. A primeira afirmação sobre o trecho colocado é que a vírgula está separando duas ideias semelhantes e correlatas. Assim como eu falei na aula passada, realmente não tem como, porque as ideias são opostas. Quando eu falo que existem muitas possibilidades no setor privado, contudo, há uma menor quantidade de vagas, de fato não podem ser ideias correlatas nem semelhantes, porque são o contrário, são ideias em oposição. Eu tenho orações coordenadas, né, que são completas sintaticamente. Mas eu não posso falar que elas são correlatas, nem que são ideias semelhantes, porque uma apresenta uma ideia positiva e a outra vem com uma ideia negativa. Então, como elas vão ser semelhantes se elas são contrárias? Então, não tem como a minha resposta ter esse A resposta não pode ter esse tá? Existem um verbo
Tem muitas possibilidades ao sujeito? Certo. E isso confunde bastante, porque o verbo existir, ele apresenta geralmente ao sujeito pós-posto, mas observem que aquilo que é falado sobre o sujeito é que ele é o alvo da declaração do seu verbo. Então, faz sentido dizer que muitas possibilidades, elas existem? Sim, né? E observem que o meu verbo só está no plural por conta do termo estar no plural. É uma relação de concordância. Então, a 2 está certo. Então, a minha resposta não pode ter um e tem que ter 2, tá? Na 3, o contudo pode ser substituído por no entanto ou porém? Sim, e eu mantenho isso como foi falado na aula passada. A questão que acabou confundindo aí, que ficou diferente, é a questão 4, que eu falei que haveria mudança de sentido, que não poderia então substituir quantidade de vagas disponíveis por quantidade disponíveis de vaga. E pode substituir sim, tá? Depois analisando com calma e vendo até o gabarito, você vê que faz sentido sim, você pode trocar, que não vai ter uma alteração de sentido. Então a resposta correta tem que ter 2, 3 e 4. E a resposta que, né, a alternativa que reúne esses elementos é a letra B. A letra B é a nossa resposta. No entanto, ontem eu acabei primeiro falando a letra A, depois eu falei uma outra, enfim. Resposta gabarito da segunda 21 é a letra B, bom? Então é isso. Vou me despedir aqui. Coloquei, como eu falei, um material de tipos de porquês, né? As trocas que vocês podem fazer para encontrá-lo. E já vou colocar o material para a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem todos com Deus e me coloco à disposição para tirar dúvidas, tá? Se você está assistindo esse vídeo e você ainda assim ficou com dúvida em alguma explicação, pode chamar no privado, pode tirar a foto aí da questão e falar: Maria, tem como me ajudar? Eu não consegui ainda entender a explicação de tal alternativa. Que aí eu vou passar para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.